Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de errinhos e acertos aí da reforma daqui do nosso apartamento. Nós já passamos por duas reformas, então assim, a gente conseguiu acertar em algumas coisas e errar em outras, mesmo com experiência em reforma, porque é inevitável. Quem aí tá passando por reforma vai me entender que assim, tem coisas que a gente só vai perceber que foi um erro depois, né, que a gente tá morando na casa, no apartamento, enfim, só vivenciando ali, que a gente consegue às vezes ver que às vezes algumas escolhas não foram tão assertivas assim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir pra vocês já deixarem o like e também se inscreverem no canal. Tem um erro, inclusive, que eu vejo muita gente cometendo, mas esse daí eu vou deixar lá pra frente, porque é uma coisa que tá na modinha aí. Mas, gente, assim, ó, não caiam nessa. Então, assim, se você quiser ver, continua aqui no vídeo, que mais pra frente eu vou mostrar. E vou começar por um erro, assim, que a gente cometeu duas vezes. Sim, a gente cometeu esse erro duas vezes, gente. Então, assim, mais um erro desse, a gente pode pedir música pro Fantástico, né? Hoje eu dou risada, mas, assim, foi um erro que, às vezes, muita gente comete. No nosso caso, a primeira reforma foi por falta de dinheiro mesmo. E na segunda, por esquecimento, sabe? A gente não colocou isso como prioridade no apartamento. E é uma coisa, assim, que muda muito, gente, a estética do apartamento. E até mesmo pra gente, assim, que agora grava vídeo, né, pra internet, precisa disso, que é iluminação. Vou mostrar pra vocês. O nosso apartamento não tem teto rebaixado. A gente não rebaixou o teto. Como eu falei, na primeira reforma foi por falta de dinheiro mesmo. E da segunda vez, porque a gente esqueceu. E quando a gente foi lembrar, já tava tudo arrumadinho, tudo limpinho, daquela faxina, né, pós-obra ali. E a gente até chamou um gesseiro pra vir aqui e tudo, mas a gente não animou de fazer sujeira de novo. E hoje o nosso apartamento se encontra assim, como vocês estão vendo, sem teto rebaixado, sem sanca, sem nada. A única coisa que tem aqui é dois spots aqui de iluminação que não tinha, mas porque a gente fechou essa parede aqui logo que a gente mudou aqui na primeira reforma. Que eu já vou engatar aí como um erro que a gente cometeu. A parede veio assim, da construtora. Na verdade, ela era um pouquinho menor. Ela vinha mais ou menos aqui, mais ou menos. E a gente quis fechar, sabe? A gente não queria que tivesse visão da cozinha. E a gente fechou com parede de drywall aqui. E aí, o que acontece? É um erro, porque limita demais o espaço fica muito pequeno, a gente não conseguia nem ter mesa, né? Porque dessa forma não cabia, gente, era muito ruim, sabe? E aí a gente ficou pouco tempo desse jeito, e aí depois a gente cortou essa parede e fez uma bancada aqui de cozinha americana. E aí, esses dois spots aqui eram por onde saíam os dois pendentes que tinha aqui. E aí, a intenção era pôr banquetas e tudo. Porém, eu não gosto muito, sabe, de ter a banqueta como substituição, né? A bancada substituindo a mesa. Então, a gente resolveu mudar. E aí, foi um acerto da obra agora que eu vou falar pra vocês, que foi a retirada dessa parede daqui. E aí a gente deixou um pouco maior, sabe? Do que a construtora tinha entregue. E aí proporcionou pra gente também um home um pouco maior. Porque eu ando vendo muitos apartamentos por aí que o home que cabe na parede que a construtora entrega, pra ser a parede da TV, sendo muito estreitinho, sabe? E eu, particularmente, não acho tão legal. Então a gente manteve esse tanto a mais aqui, que proporcionou esse home um pouco maior. E ainda assim, teve uma passagem bem grande aqui, que proporcionou a gente colocar uma mesa aqui e ainda ficar com essa área de circulação muito boa aqui. E aí é um dos acertos, né, da nossa reforma, que foi, sem dúvida, isso de conseguir fazer esse conceito aberto, sabe? Hoje em dia eu gosto bastante, né? A gente muda muito, né, gente, de gosto. Antes eu não gostava de ver a cozinha, então quis fechar. Mas, assim, hoje eu amo esse conceito aberto de ver a cozinha. E também proporciona parecer que o apartamento é maior. Nosso apartamento, ele tem 46 metros quadrados e alguma coisa. E, assim, e por conta dessa disposição que ficou aqui na sala, né, essa integração aqui dessa parte mais social da casa,
proporciona de parecer que o apartamento é maior, sabe? A gente tem essa sensação, e todo mundo que vem aqui acha que o nosso apartamento tem mais de 46 metros quadrados, sabe? Por conta disso, eu acho, né? Por essa integração. Um acerto, assim, que pode parecer bobo, gente, mas que foi pintar a porta da mesma cor da parede. É um detalhe que parece bobo, mas, assim, fez uma diferença. Eu não tenho foto pra mostrar pra vocês, mas deu uma diferença tão grande que vocês não têm noção. Pensem, a parede toda pintada de cinza e aí a porta branca aqui no meio. Tem o espelho aqui também, que também é um acerto, né? Investir em espelhos para aparecer que o ambiente é maior, né? Dar essa amplitude também. Mas pensem, a porta branca. A gente ficou com a porta branca por um tempo e assim, depois que a gente resolveu camuflar ela da mesma cor da tinta da parede, a porta meio que fica camuflada mesmo, né? Fica invisível ali. E aí também proporciona também essa amplitude, né? De você ver tudo da mesma cor, proporciona essa sensação de ser maior. Então, assim, foi também um acerto. O porcelanato daqui de casa, eu sei que porcelanato polido uma polêmica, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que se arrepende. E assim, eu não me arrependo em nada. Eu nem aspirei a casa hoje, que é pra mostrar pra vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver sujeira aí no vídeo, mas eu não quis aspirar pra mostrar a realidade, né, do dia a dia mesmo, do piso estando sujo, né? Esse piso é um piso cinza, então eu acho que também a cor influenciou muito pra ser um acerto. Tem gente que coloca às vezes porcelanato polido muito clarinho e acaba aparentando mais a sujeira, mas esse nosso aqui não aparece muito. Claro que se você derrubar água e pisa e sai andando na casa, vai ficar marcado mesmo, porque o piso polido ele faz isso, gente, não tem como. Mas eu acho muito tranquilo, sabe? Não é uma coisa que fica vendo, assim, a sujeira com muita facilidade, sabe? E é também um piso fácil de limpar. Eu não sei se ainda é comercializado esse piso nosso, porque já faz aí 4 anos da reforma. É o cinza Starlight da Portinari. Mas aí vocês podem pesquisar, às vezes, um parecido, né? Essa marca muito boa de porcelanato, gente. Eu pesquisei muito. Eu fiquei com uma lajota aqui em casa antes da reforma e fiz vários testes, sabe? De riscar com chave de fenda também. Derrubar coisas, deixar coisas em cima, assim, por dias pra ver se depois ia ficar manchado. E, assim, não aconteceu absolutamente nada nele. Eu, inclusive, acho que nem parece que é um porcelanato que está instalado aqui há 4 anos já, né? Tem 4 anos de uso. Então, eu acho que foi assim, um super acerto. E também de ter escolhido o mesmo piso pro apartamento todo, né? Até na cozinha é porcelanato polido também. E só no banheiro que não é. Mas, assim, também dá essa sensação, né? Que é maior. Principalmente nessa área aqui, né? Que é a área social mesmo. E como é tudo integrado, eu não sei se ficaria legal delimitar aqui, às vezes, um piso diferente, né? Eu acho que ia dar essa sensação de ser menor também. Então, eu acho que foi um acerto. E aqui o tamanho que a gente escolheu é o 60 por 60. Continuando por aqui na cozinha, eu vou aproveitar para falar do acerto, que eu acho que é um acerto muito grande da nossa cozinha. A nossa cozinha passou por uma repaginação, vamos dizer assim, agora no fim do ano, né? Quem me acompanha aqui viu que a gente fez algumas transformações aí. Mas o meu principal acerto dessa cozinha, com certeza, foi ter integrado ela totalmente com a lavanderia. Porque a lavanderia antes começava aqui, né? A pia da construtora era só esse pedacinho aqui. Aqui era o espaço do fogão, espaço da geladeira. Então, tipo, a cozinha era só isso. E aqui era a minha máquina de lavar com abertura superior. E aqui ficava o tanque da construtora, né? E aí não tinha essa bancada de cá. E a gente resolveu fazer em L. Aí a gente alterou a nossa máquina, né? Mudamos para essa de abertura frontal, que aí a gente consegue ganhar essa bancada em cima, né? Consegue também ter um apoio de coisas aqui. O nosso varal, ele fica no teto. Então também foi um acerto, porque, né? Não tem como muito fugir. Cozinha pequena com lavanderia integrada de apartamento pequeno é assim mesmo. Ou a gente integra ou a gente assume que a cozinha vai ser pequenininha mesmo, para poder separar da lavanderia. Mas a gente aqui de casa, a gente priorizou ter uma cozinha mais espaçosa, sabe? Porque a gente gosta de cozinhar, eu e o Thiago. Então, assim,
Às vezes tá nós dois aqui, aliás, na maioria das vezes tá nós dois aqui na cozinha. Então, assim, tem um espaço bom de circulação, mesmo tendo duas pessoas na cozinha cozinhando, tem um espaço de circulação legal. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse foi um acerto nosso aqui. E a gente consertou um erro da primeira reforma. Eu vou deixar uma foto pra vocês de como que a nossa cozinha era. Os puxadores, gente, eram terríveis porque machucavam a gente. E a gente ficou uns 3 anos com esse puxador por conta do nível de dificuldade que era de arrancar o puxador, porque não era uma coisa tão simples. O puxador antigo, ele foi instalado aqui por cima. E aí teve que fazer um dentinho, sabe, na marcenaria para poder fazer o encaixe desse puxador. E o que acontece? Quando a gente foi decidir trocar os puxadores agora no fim do ano, o que eu mais temia foi o que aconteceu. Na hora de arrancar o puxador, eu não sei se eu tenho foto ainda, gente. Se eu tiver, eu vou mostrar aqui pra vocês. Na hora que foi puxar, ele tava colado também na marcenaria. Então, acabou arrancando a parte do MDF junto e estragou tudo. E aí, a solução foi refazer. Então, o armário aqui, as portas são todas novas. Teve que trocar tudo. E aí, a gente conseguiu, né, colocar o puxador, um puxador que seja bonito e que eu achei que ficou mais a cara do apartamento do que antes. Porque antes ele era na cor prata e que eu achava que não combinava tanto com a cozinha, já que tem muito preto na nossa cozinha. Então eu acho que o puxador bolinha preto foi o que combinou mais. E é um puxador extremamente seguro, né? Principalmente para quem tem criança, então a gente não tem risco nenhum de se machucar nesse puxador. Então assim, foi um acerto aí que a gente fez agora, né? Consertando um erro que foi. E aí também a gente já aproveitou para arrumar um espaço para lavar louça. Eu aconselho todo mundo que estiver reformando, mesmo que não tenha planos de ter lava-louças e nunca tenha pensado em ter uma, deixa um cantinho assim, que você possa depois, com o tempo, se você mudar de ideia, você consiga adaptar, sabe? Para ser um ponto ali de colocar uma lava-louça, que tenha tomada, que tenha tudo. Aqui, no caso nosso, foi fácil, né, fazer a adaptação, porque foi só uma adaptação na própria marcenaria mesmo, né? Eu perdi um armário gigante que a gente tinha aqui, que dá tudo ali embaixo da pia. E hoje ficou só a parte de baixo da pia que a gente guarda coisas que a gente não usa tanto. Porque até pra tirar de lá, a máquina precisa ser tirada daqui, enfim. Mas a gente não tem mais aquele armário gigante que ficava aqui. Mas assim, troco e trocaria de novo se fosse preciso armário por uma lava-louça, porque isso aqui é vida. Já fiz resenha dela aqui no canal também, pra quem tem curiosidade de saber. Ela tá, inclusive, lavando toda a louça aqui do almoço, porque agora a gente tá no pós-almoço aqui, ó, e a cozinha tá impecável, a louça tá lá lavando. Então, assim, mesmo pra quem não tem essa vontade de ter uma lava-louça, porque eu mesma nunca pensei em ter uma, pensem de deixar já um cantinho aí, sabe, com ponto de água, de tomada, que é uma coisa que, né, depois se vocês resolverem mudar de ideia, é algo que vai ajudar vocês. Aqui também tem um outro acerto, que foi esse armarinho aqui do lado da máquina de lavar roupa, porque ia ser um cantinho perdido aqui. E aí a gente fez um armarinho assim, ó, para produtos de limpeza do dia a dia. Então, assim, é algo que também ajuda muito e otimizou o espaço, né? Porque apartamento pequeno a gente tem que aproveitar cada cantinho. Nessa mudança a gente também acrescentou esse gavetão aqui, que cabe um mundo de coisa aqui dentro. Então, é onde fica as vassouras, o rodo. Dá pra colocar balde, né? Aqueles retráteis. Tem escadinha, furadeira do marido. Então, assim, aqui cabe um mundo de coisa mesmo, porque ele ficou bem profundo. Muita gente me questiona a questão de não ter um recuo pra baixo, achando que a gente bate o pé ali. Gente, não bate, tá? É super tranquilo. Eu também fiquei com essa dúvida quando a gente fez. O marceneiro até depois talvez teria que cortar um pouco atrás, né? Pra que isso aqui fosse um pouco mais pra dentro e assim ficar recuado. Mas a gente não achou necessário fazer isso. Então, não atrapalha em nada. Então, assim, aqui na cozinha a gente teve grandes acertos, assim. Esse revestimento, muita gente me pergunta, né? Porque revestimento 3D é algo que tá em alta já faz um tempo. E tem gente que acha que na cozinha vai encranhar sujeira, gordura. E é super tranquilo, tá, gente? Ele é bem tranquilo de limpar. Ele não é com tanto relevo quanto parece, né? De longe ele parece que é cheio do relevo.
mas não é. É o desenho mesmo que forma, que dá essa impressão. É bem sutil os relevos que ele tem, então assim, é bem tranquilo para limpar. E esse aqui é o origami da marca Eliane. Um outro acerto nosso aqui na obra, agora relacionado aqui a revestimentos e o porcelanato, é o rejunte. Gente, rejunte é algo que, assim, eu já tive experiência de rejunte cimentício na outra reforma, e que é um rejunte extremamente difícil de lidar. Fica encardido com o tempo. E nessa vez que a gente reformou, né, da última vez, há 4 anos atrás, a gente resolveu investir, porque é um pouco mais caro, sim. A gente decidiu investir num rejunte acrílico. Eu vou chegar mais pertinho para vocês verem. Esse rejunte, ele é facinho de limpar. Agora vocês estão até conseguindo ver uma sujeirinha ou outra que tá no porcelanato. Ele é um rejunte muito facinho de você manter ele limpinho assim. Ele não suga água, como acontece com o rejunte convencional, assim, o mais tradicional, que é o cimentício, né? Que ele suga a água e, consequentemente, suga a sujeira também. Por isso que tem horas que não limpa mais. E não vai limpar mesmo, porque a sujeira tá lá dentro. Esse, ele é impermeável. Então, assim, ele não deixa sugar a sujeira. A sujeira fica por cima, a água fica por cima. Então, assim, uma esfregadinha com a vassoura, assim, esfregadinha básica, sabe? De limpeza, assim, mas menos pesada, já é o suficiente para limpar e ele ficar branquinho assim, sabe? Então, foi um grande acerto, sim. Ele custa mais caro, sim, mas ele vale cada centavo esse rejunte, sabe? Super indico para vocês. E aqui no apartamento a gente usou da marca Portocol. Coisa que eu falo para vocês pensarem antes de qualquer coisa é a disposição que vocês querem no apartamento de vocês. Para pensar em pontos de tomada. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo que eu tenho essa tomada aqui e a gente quis fazer o cantinho do café aqui. Porém, eu não tenho tomada aqui, né? Não teria tomada aqui. Então, pensa eu ter que ligar a cafeteira ali. Ia ficar um fio passando e eu tenho pavor de fio passando. Então, assim, pra mim, fio não dá. Eu tenho pânico, gente, com o fio. Me conta se vocês também têm. Eu não aguento ficar vendo o fio passando nas coisas, sabe? Me dá agonia. E o que a gente fez aqui? Nossas paredes são estruturais, então não tem como rasgar a parede, não tem como fazer nada do tipo. A gente usou eletrofita, sabe? A gente tem eletrofita em vários pontos aqui do apartamento. E a gente passou aqui a eletrofita aqui. E aqui embaixo tem uma tomada, que é onde a gente liga a nossa cafeteira. Então, assim, pensem, assim, em cada cantinho que vocês pensam em ter alguma coisa. Pode não ser naquele momento, mas que vocês vão conseguir depois, com o tempo. Porque, assim, é algo que a gente, às vezes, depois pensa, eu gostaria de ter alguma coisa aqui nesse cantinho, aí não tem tomada. Então, assim, e é algo simples, tá, gente, de fazer. Aqui em casa a gente não precisou nem contratar nenhum profissional especializado em fazer, né? Eletricista que faz esse tipo de trabalho. Mas o Thiago mesmo que fez. Eu e o Thiago, né, fiquei de ajudante dele. E ele que fez, assim, então, assim, é muito tranquilo. A eletrofita, ela tem uma colinha, sabe? Tipo uma dupla face, como se fosse. Então, você consegue colar ali, aí depois você coloca uma telinha por cima e você vem com massa corrida, sabe? Pra nivelar ali com a parede. Você lixa pra ficar retinho e depois pinta. Então, assim, é muito tranquilo. Lá no meu quarto tem, no quarto das crianças também tem. Porque a gente já pensou em distribuir tomadas pra lugares, partes desses cômodos que não tinha tomada, como é o caso daqui, né? Aqui só tinha aquela tomada ali, mas nesse canto que fica do lado do sofá mesmo, não tem. Então, a gente colocou ali, colocou no quarto das crianças também, que assim, facilita demais. Aqui na nossa cozinha também, só que aqui na cozinha, como tem revestimentos, não precisou usar esse artifício, né, da eletrofita. A gente conseguiu, muita gente me questiona a questão aqui da máquina de lavar, por exemplo. Ninguém vê a instalação dela onde é feita, nem a parte de hidráulica, nem a parte de elétrica. Porque tá tudo aqui, ó, debaixo aqui dessa parte, gente. Fica tudo escondidinho ali, a gente fez por baixo, sabe? Então, na época da reforma, a gente já sabia os pontos que a gente queria colocar tomadas. Tem uma tomada ali do lado, inclusive. Aqui do lado desse escorredor, né? Desse escorredor aqui tem uma tomada aqui atrás, que também não tinha. Então, a gente já pensou, assim, em distribuir tomadas pra cantos, assim, que não tinha, que se a gente precisasse usar pra alguma coisa, a gente teria. Como é o caso ali, né? Ali a gente liga a panela de pressão elétrica. Se não fosse, a gente ia ter que ficar tirando do lugar, sabe? Levar
para outra ponta da pia onde tem tomada. E eu acho que acaba não sendo tão funcional, sabe? Uma cozinha que você tem que ficar pegando o eletrodoméstico e andando com ele para outro ponto da cozinha para daí você conseguir usar. Eu acho que a cozinha, além de ser bonita, tem que ser o principal dela tem que ser funcional pro dia a dia, porque senão não vira nada. Eu até falo que eu prefiro que seja funcional do que seja bonito. Porque algo bonito e que não seja funcional, você começa a pegar raiva do negócio, sabe? Porque é só bonito, mas não te ajuda, não te facilita em nada, só te prejudica, só te atrasa. Então, assim, eu acho que compensa a gente pensar um pouquinho. Aqui no nosso apartamento a gente não teve ajuda de arquiteto, tá? A gente teve só engenheiro responsável pela obra, por conta da ART, né, que precisa ter pra fazer obra. Mas, assim, nenhuma ideia daqui de casa foi de arquiteto, sabe? Eu pesquisei muito referências. É uma dica que eu dou pra vocês já, inclusive, pra quem tá reformando aí. Olhar o Pinterest, olhar o Instagram. Inclusive, vai lá me seguir no Instagram. Lá tem muita foto daqui de casa, de cantinhos aí que pode inspirar vocês. E assim, foi assim que eu me inspirei na minha reforma, sabe? Eu ia salvando fotinhas de coisas que eu achava bonito. E depois eu olhava o que tinha em comum nessas fotos, né? Pra ver o que realmente eu gostava. O que de fato fazia eu achar bonito. Porque uma coisa é você achar bonito coisas, outra coisa é você ter aquilo. Eu, por exemplo, acho lindo cozinha colorida. Cozinha com marcenaria azul, com marcenaria verde. Eu acho lindo. Mas eu não teria uma cozinha dessa na minha cozinha principal. Como aqui no meu apartamento eu tenho só uma cozinha, eu jamais teria uma cozinha colorida no meu apartamento. Porque coisas coloridas eu enjoo fácil, sabe? Então, assim, se fosse pra uma área externa, uma área gourmet, fora da casa, uma cozinha que você usa, assim, só de fim de semana, eu até teria. Mas, assim, eu acho lindo. Então, assim, o fato das vezes a gente achar algo bonito não significa que vai dar certo pra gente, sabe? Porque, às vezes, a gente só acha só bonito mesmo. Então, assim, é uma dica que eu dou pra vocês. Salvem as fotinhas e depois olhem o que tem em comum. Porque é isso daí que tá fazendo você gostar, sabe, daquele ambiente. Então, aí você reproduz aí com o seu jeitinho, com a sua personalidade, pra ficar com a sua cara, né? A sua casa com a sua cara. Porque eu acho que é isso, né? A nossa casa tem que parecer com a gente. E não parecer fotinha de Pinterest, fotinha de Instagram. Mesmo que a gente pegue a referência ali, a inspiração ali. Não sei se vocês conseguiram entender o meu raciocínio. Espero que sim. Eu vou mostrar pra vocês agora 2 erros que eu tive. E que um deles é esse que eu falei pra vocês, que muita gente comete, porque é algo que tá na modinha aí. E muita gente acaba colocando, e assim, eu me arrependi amargamente de ter colocado isso. O pedreiro, na época, ele me avisou, ele me alertou, mas não adiantou, eu quis pôr porque eu achei bonito e não sei o que, blá blá blá. E me ferrei. A gente tá agora com o plano de arrancar e trocar, só que vai dar um trabalhinho aí. Então, a gente tá repensando, mas é algo que eu vou ter que trocar. A gente vai ter que trocar, não vai ter outra opção. E eu vou lá no banheiro pra mostrar pra vocês, porque o erro foi lá. Aqui é o nosso banheiro. E aqui tá 2 erros, assim, que eu me arrependo muito. Muito mesmo. O primeiro deles foi agora na primeira reforma, gente, que a gente fez aqui no apartamento, a gente não reformou o banheiro, tá? O banheiro, ele continuou sendo igual da construtora. Então, assim, não tinha nenhuma mudança no apartamento, no banheiro. Nem no banheiro, nem na cozinha. Porque é uma área que a gente acaba gastando muito, né? Por conta de revestimentos e tudo. Por mais pequenininho que seja, ele acaba gastando bastante. Então, na primeira reforma, a gente não fez nada aqui. E há 4 anos atrás, que a gente resolveu, de fato, reformar o apartamento com tudo que a gente queria, o banheiro passou despercebido, uma coisa que hoje eu me incomodo demais, que foi não ter trocado o vaso sanitário, sabe? O vaso sanitário é o vaso que a construtora entregou, que tem esses detalhes aqui na lateral que só serve para juntar sujeira e é um saco para limpar. Então, assim, eu me arrependo amargamente de não ter trocado o vaso sanitário por um vaso que aqui na lateral seja mais retinho, sabe? E nem tô falando da beleza não, tá, gente? De vaso sanitário bonito, não. Embora adulto, né? A gente fica adulto, a gente começa a achar beleza em vaso sanitário, né? Ai, meu Deus. Mas, enfim, não é por conta de estética, é por conta de praticidade mesmo. Porque é um saco limpar esse trem aqui do lado do vaso. Então, um vaso que fosse retinho aqui é muito mais tranquilo pra limpar. Porque banheiro já tem muito cantinho, né?
Se a gente puder diminuir algum aí, já é uma vantagem. E eu não fiz isso, então, erro meu, né? Deveria ter trocado o vaso, aproveitar que tava reformando o apartamento todo mesmo, então... Mas eu não pensei... A minha mãe, na época, até chegou a me falar, você não vai trocar o vaso? Eu falei, eu não, achei que isso não. Mas eu não pensei nesse detalhe aqui, porque o que eu tô falando pra vocês não era por beleza de vaso, porque pra mim vaso é vaso. Mas, assim, embora tenha uns bem bonitos, nossa, gente... A gente vai nessas lojas de material de construção, a gente fica louco, né? Mas é mais por questão de praticidade mesmo, né? Se fosse retinho aqui, ia ser muito mais tranquilo. Enfim, errei. E agora o erro que muita gente erra, que é esse ralinho clique. Que tem o famoso desenho do pezinho. Ó, o famoso desenho do pezinho. Que você pisa e aí ele abre, você pisa de novo e ele fecha, mas ele é uma porcaria. O pedreiro avisou a gente. Vocês têm certeza que vocês vão colocar esse ralo? Porque esse ralo, ele é... Esse ralo específico, tá, gente, que eu vou falar. Ele não tem grelha dentro, que é aquela cestinha pra juntar a sujeira. Então, o que acontece? Se isso aqui entupir, a gente tem que arrancar fora esse ralo daqui. E pra fazer isso, vai estragar o piso, né? Vocês viram que aqui o piso é um porcelanato que imita cimento queimado. E assim... É uma caca isso aqui. Eu errei 2 vezes, né? Porque aqui de fora do box também é. Dentro do box e fora do box. Então, tipo assim... A gente tá pensando em trocar, mas pra trocar vocês já pensem aí, né? O trabalho que vai dar, porque vai ter que cortar o piso. Aí se você não guardou o piso que tenha sobrado da reforma, você já tem que trocar o piso todo. Então, tipo assim, é uma dor de cabeça. E assim, ele quebrou, gente. Olha aqui. A tampinha não funciona mais da questão de apertar, sabe? A tampinha soltou, tanto dali quanto daqui, da mesmíssima forma os dois quebraram. Esse aqui quebrou primeiro por usar mais, né, que é o de dentro do box. E agora, recentemente, esse aqui ficou com inveja daquele ali, resolveu quebrar também. E assim, eles não funcionam mais, tá vendo? Não tem mais o clique. E isso aqui só serve pra juntar sujeira, tem inclusive um pedacinho de sabonete aqui dentro. E pra limpar isso aqui é uma caca. O Thiago criou uma ferramenta pra limpar isso aqui, que nada mais é do que um arame, que ele enfia o arame ali e fica rodando lá embaixo e vai puxando aos poucos, e aí vem subindo a sujeira, cabelo, essas coisas, pra manter limpo, né, e não entupir. 4 anos já se passaram da reforma, não entupiu, quer dizer que a limpeza que o Thiago tá fazendo tá funcionando. Mas, agora o ralo resolve quebrar. Então, tipo assim, não vai quebrar ali porque entupiu, mas vai ter que quebrar pra arrumar essa cagada desse ralo clique. Ai, gente, peguei ranço desse ralinho, assim. Então, assim, é um erro que a gente cometeu aqui no banheiro, né? E erramos duplamente, né? Enfim. Mas, né, nem tudo é só coisa ruim, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente mais acerta do que é. Graças a Deus. E aqui no banheiro tem um acerto que muita gente se inspira, inclusive. Eu fico bem feliz de ajudar. Porque aqui a parede é estrutural. Então, o nicho maravilhoso que a gente queria pôr aqui não deu pra pôr, né? Então, o que a gente fez? Aqui sim teve ajuda de uma arquiteta, tá? Foi uma arquiteta que teve essa ideia e aí a gente gostou da ideia e a gente fez aqui. Que nada mais é do que uma pedra, que é a mesma do apartamento inteiro, né? Que é o preto São Gabriel. Presa por umas grapas metálicas, ó, uma grapinha, tipo uma mãozinha francesa, né, de metal, e aí fica assim, e cabe muita coisa, cabe até mais coisa do que se fosse um nicho, né, porque o nicho ia ter que ser menor que a parede, e aqui pega de uma ponta na outra, então cabe bastante coisa, então foi um grande acerto. Não reparem aqui, gente, porque aqui é um erro também, ó, que é a moldura da janela. A moldurinha da janela, tanto aqui do banheiro quanto da cozinha, ela foi quebrada na reforma, por conta do revestimento que foi colocado. E o que a gente colocou depois no lugar foi de gesso. Tipo assim, a gente foi na ideia de uma pessoa que deu a ideia pra gente de fazer de gesso, e o gesso, óbvio, foi desmontando inteiro, né? Só sobrou esse pedaço aqui, ó. A moldurinha inteira saiu, mas isso aqui tá facinho de resolver, assim, facinho não, né? Tá perto de ser resolvido, porque isso daí faz tempo que tá desse jeito também. Acaba que nas fotos, nos vídeos do canal, aí vocês acabam nem percebendo, mas é algo que me incomoda bastante, porque não fica legal, né?
Eu acho que a beleza das coisas, assim, em relação à casa, tá nos detalhes, né? Então, tipo assim, é um detalhe, mas que num conjunto faz diferença, sabe? E aqui, no caso, fica feinho. Mas a gente tá perto de resolver isso aqui. A gente já até foi já fazer o orçamento pra fazer aqui e na cozinha, então a gente vai resolver. Mas essa ideia daqui, ó, sucesso, gente. Façam aí pra quem não tem condições de fazer o nicho, né, por conta de parede estrutural. Isso aqui é perfeito, né? E cabe bastante coisa. Outro acerto foi aqui, né? O espelhão gigante que a gente tem, que passa aqui tudo aqui em volta do armarinho, aqui do banheiro. Foi um acerto muito bom, porque o banheiro também aparenta ser maior do que ele realmente é. O espelho pega inteiro, né? Desde aqui de baixo do armarinho até essa parte toda aqui, ó. E lá em cima também. Então pega toda essa parte aqui. Isso aqui, sem dúvida, foi um acerto. Muita gente me questiona por que a gente não fez espelho no armário. Gente, eu prefiro, ao invés de ter um espelho no armário, que seria um espelho pequenininho, e ter um espelho gigante desse daqui, eu prefiro 1000 vezes ter o gigante. Então, assim, e a gente quis fazer o banheiro ficar com carinha de lavabo também, né? Tem esse pendente aqui que a gente colocou, que a gente gosta bastante, ficou super charmosinho. Então, assim, a gente ama o banheiro do jeito que ele tá. Mudei aí o ângulo do vídeo pra vocês conseguirem ter noção do banheiro como que ele é, ó. Então, assim, ele ficou com carinha de lavabo. O nosso chuveiro também vai ser trocado daqui não sei quanto tempo, mas vai por um mais bonitinho. Enfim, a gente quis colocar esse lustrezinho aqui pra ficar com carinha de lavabo. Não tem box, tá, gente? Por opção, porque por conta do Gabriel, que era bebê na época, pra dar banho nele era mais fácil. Gabriel, ele tinha 1 ano na época da reforma, hoje o Gabriel tem 5. E a gente segue sem o box, mas a gente também tá aí pesquisando pra ver como que a gente vai fazer. Peguei umas referências na internet também, porque eu quero uma coisa diferente aqui. Enfim, nosso banheiro é assim. E em relação ao espelho, tem gente que me questionou assim, nossa, mas pra escovar o dente você não se vê no espelho. Gente, é só dar um passo pro lado que eu me vejo quase que de corpo inteiro, né? E não só meu rosto escovando o dente. Então, assim, não faz nenhum sentido, né? Então, assim, a gente quis fazer algo diferente, né? Que o nosso banheiro tivesse uma carinha diferente e a gente conseguiu. A gente gostou do resultado e ficou desse jeito aqui. Pra gente foi um grande acerto, sabe? Ter colocado esse espelhão aqui. Se você já passou por uma reforma, teve erros, teve acertos, né? Porque faz parte de reforma. Reforma é isso. Se algum dia eu mudar daqui e reformar uma casa, um apartamento novo, eu com certeza vou ter acertos e eu vou ter erros também. A gente às vezes não erra na mesma coisa, mas a gente acaba errando, porque, como eu falei pra vocês, tem coisas que a gente só vai perceber que foi um erro depois usando, como é o caso do ralo. O ralo era tão bonito, gente, bonitinho e ordinário. Então, assim, e eu só fui perceber isso no dia a dia, né? Foi usando, vendo a dificuldade de limpeza dele. E agora que ele, né, que esse negócio de ficar pisando nele, ó, tava na cara que não ia durar muito. Pensa um negócio de você ficar pisando todo dia, várias vezes por dia, né, cada pessoa que vai tomar banho ali. Então, era algo que era nítido, mas eu não enxerguei, só fui ver na prática, na vivência mesmo. Então, assim, faz parte o erro e faz parte o acerto também. Vou pedir pra vocês deixarem nos comentários qual foi o erro e o acerto de vocês pra ajudar aí outras pessoas que também estão passando por reforma, né? Todo mundo, quando tá reformando, vem, né, dar uma espiadinha na internet pra procurar referências, procurar dicas. Então, o comentário de vocês aí de casa também vai ajudar o pessoal que tá reformando e que chegou aqui nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo aí. E vou pedir pra vocês deixarem o like, tá? E se inscrevem aí no canal também, caso não seja inscrito ainda. Se vocês conhecem alguém que tá em reforma ou vai começar uma reforma, encaminha esse vídeo pra pessoa também. De repente a gente consegue fazer alguém não cometer o mesmo erro que eu cometi. E aí, consequentemente, economiza, né, gente? Porque erro é gasto, né? A gente, igual o banheiro lá, eu vou ter que gastar pra arrumar aquilo lá. Enfim, faz parte da vida, né, de quem tá reformando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.